Sim, Hegel aborda, sim, a ideia de uma sexta-feira especulativa em sua obra, ainda que de forma bastante pontual e simbólica. Essa expressão aparece notoriamente nas suas lições sobre a filosofia da religião, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, quando ele está comentando o significado da Sexta-feira Santa no cristianismo. Vamos aprofundar isso. O que é a Sexta-feira especulativa em Hegel? Para Hegel, a Sexta-feira Santa, o dia da crucificação de Cristo, representa simbolicamente o momento da morte de Deus, ou seja, o momento em que a própria substância divina entra na negatividade absoluta. Mas ele distingue três níveis de compreensão desse evento. A Sexta-feira Histórica. É o evento histórico da crucificação, algo que aconteceu no tempo e no espaço. 2. A Sexta-feira Religiosa. É o sentido teológico emocional da morte de Cristo, ligado à fé dos crentes e à devoção. 3. A Sexta-feira Especulativa. É a compreensão filosófica do que significa, de maneira racional e dialética, que Deus morre em Cristo. Aqui, Hegel não está fazendo teologia tradicional, mas uma filosofia do espírito. Qual o sentido filosófico dessa morte? Na perspectiva hegeliana, a morte de Cristo é o momento em que o absoluto entra na finitude, no negativo. Mas isso não é o fim. É justamente a mediação necessária para a reconciliação, ou seja, a negatividade, a morte, é o caminho para a afirmação mais alta, a ressurreição, mas no sentido racional da reintegração do espírito. A sexta-feira especulativa expressa a ideia de que o absoluto Deus não é uma entidade distante e estática, mas se torna concreto ao entrar no tempo, na história, na dor e na morte. Esse processo de autonegação do absoluto é essencial para sua realização plena no espírito absoluto. É uma forma de superar o dualismo entre o divino e o humano. Em Cristo, a substância divina se torna sujeito, e ao morrer, passa pela negação de si para se realizar plenamente. Hegel e o mistério cristão. Filosoficamente, Hegel via no cristianismo, especialmente no mistério pascal, morte e ressurreição, uma imagem especulativa profunda do movimento dialético. Tese: Deus como essência eterna. Antítese: Deus encarnado na figura finita de Cristo que morre. Síntese: o espírito que retorna ao absoluto, mas agora com a mediação da finitude, o espírito absoluto. É nesse movimento que Hegel vê o coração da dialética e da reconciliação do finito com o infinito. Frase emblemática. Uma citação que captura esse espírito está nas lições sobre a filosofia da religião. Esta é a Sexta-feira Santa especulativa, o momento em que o Deus eterno morre, não apenas segundo a fé, mas segundo a razão especulativa. Se você quiser, posso relacionar isso com outros momentos da filosofia hegeliana, como a fenomenologia do espírito, especialmente a parte do senhor e escravo e a realização da consciência infeliz. Também posso comentar como isso influenciou filósofos posteriores, como Kierkegaard, Tillich e até teólogos como Bultmann e Moltmann. Quer seguir nessa linha? Sim, Kierkegaard abordou esse assunto de forma bastante profunda, embora com uma perspectiva radicalmente diferente da de Hegel. Ele critica explicitamente a abordagem especulativa hegeliana da Sexta-feira Santa e da morte de Deus, e essa crítica está no centro da sua filosofia existencial e teológica. Vamos desenvolver isso. Kierkegaard e a crítica à Sexta-feira especulativa. Kierkegaard leu Hegel atentamente e, apesar de admirar sua inteligência, acreditava que a filosofia especulativa hegeliana esvaziava o cristianismo de seu conteúdo existencial autêntico. Ele via na Sexta-feira especulativa de Hegel uma tentativa de explicar racionalmente o paradoxo do cristianismo, especialmente a encarnação e a crucificação, algo que, para Kierkegaard, não deve ser compreendido, mas crido. Ele acreditava que Hegel transformava o evento radical da cruz em um movimento conceitual da razão. Para Kierkegaard, isso é uma traição ao que o cristianismo realmente é, um escândalo para a razão, um paradoxo absoluto que exige salto de fé. O paradoxo da encarnação. Na obra O Desespero Humano, e principalmente em Temor e Tremor, Kierkegaard insiste que a fé cristã começa onde a razão termina. O ponto central é este: Deus se fez homem e morreu. Isso é, para ele, o paradoxo supremo, algo que nenhum sistema racional como o de Hegel pode assimilar sem o destruir. Para Kierkegaard, a cruz não pode ser resolvida por um sistema filosófico. A fé exige um salto, não uma mediação racional.
O indivíduo se encontra com o absoluto não por especulação, mas por sofrimento, angústia e fé pessoal. A angústia e o silêncio do sábado, Kierkegaard, diferentemente de Hegel, dá um valor existencial e subjetivo à Sexta-feira Santa. Para ele, a dor e o abandono de Cristo na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? São experiências reais e intransponíveis, que espelham a angústia do ser humano diante de Deus. E mais, o Sábado Santo, o dia de silêncio entre a morte e a ressurreição, também tem um valor simbólico enorme. É o tempo da espera angustiada do não saber, que a especulação hegeliana ignora ao querer passar direto para a reconciliação dialética. Trecho simbólico, no ponto de vista para minha obra como autor. Kierkegaard escreve: Hegel explica a crucificação e então segue em frente, como se isso fosse possível. Mas a fé não é uma passagem, é um estar parado diante do paradoxo, é tremor. Em resumo, Hegel vê a Sexta-feira Santa como o momento especulativo da negação que prepara a síntese do espírito absoluto. Kierkegaard vê essa mesma sexta-feira como o momento em que a razão se rompe diante do mistério da fé, e onde o indivíduo, na sua solidão e angústia, deve se decidir por Deus sem garantias racionais. Ele não usa o termo sexta-feira especulativa diretamente, mas sua obra é uma resposta existencial a essa noção hegeliana. Se quiser, posso te mostrar também como esse confronto entre Kierkegaard e Hegel influenciou autores posteriores como Karl Barth, Bonhoeffer e até alguns existencialistas ateus como Camus. Quer seguir por aí? Claro. O paradoxo da encarnação é um dos conceitos centrais da filosofia de Kierkegaard, especialmente no contexto da sua crítica à razão especulativa e da sua concepção de fé cristã. Para ele, a ideia de que Deus eterno, infinito, transcendente, se fez homem, finito, vulnerável, mortal, é o paradoxo absoluto. É algo que desafia a razão e, justamente por isso, exige fé. Vamos desenvolver com calma. A encarnação como paradoxo, Kierkegaard escreve sob o pseudônimo de Johannes Climacus na obra A Conclusão Não Científica das Migalhas Filosóficas, que o cristianismo não é uma doutrina que se compreende pela razão ou pelo raciocínio especulativo, mas um paradoxo histórico existencial. Para ele, o centro do cristianismo não é uma ideia, mas um evento absurdo para a razão. O paradoxo, o eterno entra no tempo, que Deus se faz homem. Esse paradoxo é algo que racionalmente não pode ser resolvido, apenas abraçado pela fé. Ou seja, a fé é aquilo que aceita o paradoxo sem exigir que ele seja transformado em conceito compreensível. Contra Hegel, o paradoxo não pode ser mediado. Hegel tentava mediar todos os opostos num sistema dialético. Deus e homem, espírito e matéria, infinito e finito, todos se reconciliam racionalmente no espírito absoluto. Kierkegaard discorda radicalmente disso. Para ele, o paradoxo da encarnação não pode ser explicado nem mediado. A tentativa de fazê-lo é negar a singularidade do cristianismo. A razão humana bate contra uma parede quando tenta compreender Deus feito homem. Assim, o cristianismo, longe de ser uma filosofia da reconciliação, é uma ofensa à razão, um escândalo, como diz Paulo em 1 Coríntios 1:23, que Kierkegaard cita com frequência. O salto de fé, dado que o paradoxo é intransponível pela razão, a única forma de se relacionar com ele é por meio do que Kierkegaard chama de salto de fé. Esse salto não tem garantias racionais. É dado por um indivíduo isolado diante de Deus, em angústia e responsabilidade. É um gesto de entrega e confiança diante do absurdo, não uma conclusão lógica. A figura de Cristo como a contradição viva. Para Kierkegaard, a pessoa de Jesus Cristo é a encarnação concreta do paradoxo. Ele é ao mesmo tempo Deus eterno, criador do mundo, e homem fraco, que sente sede, tem medo, sofre e morre. Esse contraste radical não é algo que se pode explicar. Ou se crê ou se rejeita. Um trecho essencial. Na conclusão não científica, Kierkegaard escreve: a razão não pode penetrar o paradoxo, ela o repele como uma ofensa. A fé, porém, o abraça como um mistério. Dimensão existencial. Esse paradoxo não é só uma ideia abstrata, ele é existencial. Envolve a vida concreta do indivíduo que precisa decidir se crê ou não. O cristianismo para Kierkegaard não é uma filosofia, mas uma vida vivida diante do paradoxo, o que exige paixão, compromisso e risco.
Se você quiser, posso te mostrar como esse paradoxo aparece em Temor e Tremor, na figura de Abraão, né? Ou como isso influenciou o pensamento teológico posterior, especialmente teólogos como Karl Barth, Bultmann e Moltmann, que também trabalharam a ideia do Deus crucificado. Quer ir por esse caminho? Excelente pergunta. Os três teólogos, Karl Barth, Rudolf Bultmann e Jürgen Moltmann, são profundamente influenciados pela tradição protestante e pelo embate entre fé e razão que Kierkegaard problematizou. Cada um deles, à sua maneira, cada um deles, à sua maneira, lida com a morte de Cristo, a Sexta-feira Santa, como um evento teológico fundamental. Vamos explorar como cada um trata a Sexta-feira, não apenas como evento histórico ou litúrgico, mas como evento teológico e existencial. Karl Barth, a cruz como juízo e graça. Barth, o principal nome da teologia dialética, via a Sexta-feira Santa como o momento mais profundo da revelação de Deus. Na cruz, Deus se revela de forma paradoxal, como juízo e graça ao mesmo tempo. Barth se opõe à tentativa liberal e hegeliana de entender a morte de Cristo como símbolo apenas moral ou ético. Para ele, na cruz, Deus se coloca contra o pecado da humanidade. É o juízo. Mas Deus também se coloca no lugar do pecador. É a graça. Ou seja, em Jesus crucificado, Deus julga o pecado assumindo sobre si a consequência desse mesmo pecado. Deus não apenas está por nós, ele está também contra nós, para estar verdadeiramente por nós. A sexta-feira, nesse sentido, não é racionalmente conciliável. Ela revela o abismo entre Deus e o ser humano, mas também a ponte construída pelo próprio Deus. Rudolf da Cruz como chamada existencial. Bultmann é conhecido por sua proposta de desmitologização do Novo Testamento. Para ele, os eventos bíblicos, como a crucificação, não precisam ser compreendidos como fatos históricos objetivos, mas como eventos de revelação existencial. No caso da sexta-feira, Bultmann interpreta a morte de Cristo não como um sacrifício cósmico no sentido mítico, mas como um chamado radical à decisão existencial do ser humano diante de Deus. O que importa não é a cronologia ou o milagre, mas o sentido existencial. A cruz revela o juízo de Deus sobre o homem e a possibilidade de nova vida. A cruz, nesse sentido, é a ocasião para a fé, a experiência interior de ser confrontado com a graça que dá sentido à existência. Para Bultmann, a sexta-feira é o momento em que o ser humano se vê confrontado com o limite de sua autonomia, com sua finitude e com a necessidade de um ato de fé livre e pessoal. A cruz como sofrimento de Deus. Entre os três, Moltmann é o que mais radicaliza a ideia da Sexta-feira Santa como experiência do sofrimento de Deus. Em sua obra clássica, O Deus Crucificado, Der gekreuzigte Gott, 2.2, ele afirma que Deus sofre na cruz, não apenas o Filho, mas o próprio Pai sofre a perda do Filho. Moltmann rejeita tanto o Deus impassível da tradição clássica, quanto o Deus apenas transcendente. Para ele, na sexta-feira, Deus entra no sofrimento do mundo, não como espectador, mas como participante ativo. A cruz é o momento em que Deus se identifica com os abandonados, com os sofredores, com os sem esperança. Isso dá origem a uma teologia da esperança que parte da cruz. A esperança não vem da negação do sofrimento, mas da presença de Deus dentro dele. A cruz é a morte de Deus, e, portanto, o ponto onde toda teologia deve começar. Assim, a sexta-feira em Moltmann não é um prólogo para o domingo da ressurreição, mas o próprio coração de Deus revelado na dor, um Deus vulnerável, solidário, crucificado. Perfeito. Vamos mergulhar no cerne da obra O Deus Crucificado, Der gekreuzigte Gott, de Jürgen Moltmann, uma das mais poderosas e impactantes obras da teologia do século XX. Moltmann propõe nada menos que uma revolução cristológica e trinitária a partir do escândalo da Sexta-feira Santa, o momento da crucificação de Jesus. Para ele, a cruz não é apenas um evento histórico nem um símbolo teológico, entre outros. É o centro de toda a teologia cristã, o lugar onde Deus se revela na fraqueza, na dor e no abandono, e onde qualquer discurso sobre Deus precisa começar, ou, como ele diz, toda teologia deve ser uma teologia depois de Auschwitz. 1. A cruz como revelação radical de Deus. A ideia mais central é esta: na cruz, não apenas o homem Jesus sofre, Deus mesmo sofre.
Não se trata apenas de um drama humano com valor moral ou espiritual. O evento da cruz é teológico em si. Deus se revela como aquele que sofre e morre. Contra a tradição clássica, influenciada por Aristóteles e pela patrística, que afirmava que Deus é impassível, impassibilitas, Moltmann diz que essa impassibilidade não corresponde ao Deus revelado por Jesus. O Deus cristão não está acima do sofrimento do mundo, ele participa dele. A cruz é o sofrimento de Deus, e por isso ela transforma toda a imagem anterior de Deus. Na 2, o abandono do filho e o sofrimento do pai. Moltmann se debruça profundamente sobre o grito de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse grito, segundo ele, não é teatral nem meramente humano, mas expressa a ruptura dentro do próprio ser de Deus. Isso leva a uma releitura trinitária. O filho sofre a morte e o abandono, o pai sofre a dor da perda do filho. O Espírito Santo é o vínculo entre esse sofrimento e a promessa de vida nova. Essa visão gera uma teologia trinitária do sofrimento. O Deus Uno se divide em dor, se expande em vulnerabilidade. A Trindade deixa de ser uma especulação abstrata e se torna história real de dor e esperança. 3. A cruz como solidariedade divina com os oprimidos. Essa teologia tem consequências sociais e políticas. Para Moltmann, a cruz revela que Deus não está com os vencedores, com os impérios ou com os fortes, mas com os sofredores, os marginalizados, os mortos sem nome da história. Isso leva a dizer que, onde houver sofrimento humano sem sentido, Deus está presente e crucificado ali. A teologia da cruz rompe com qualquer tentativa de glória sem dor, qualquer ressurreição que ignore a sexta-feira. O cristianismo, se quiser ser fiel à cruz, deve ser uma fé comprometida com a libertação dos pobres e oprimidos. Essa perspectiva dialoga fortemente com a teologia da libertação, embora com diferenças metodológicas. Quar 4. A cruz e a esperança. Apesar de todo o peso da dor, a cruz não é o fim. Em Moltmann, ela é o início de uma esperança escatológica. Mas essa esperança não ignora a dor, não a elimina ou resolve por meio de abstrações, ela a carrega consigo. O Deus crucificado é também o Deus que ressuscita, mas com as marcas da cruz. A esperança cristã, então, nasce da ferida, e não de uma superação triunfalista do sofrimento. A ressurreição é a resposta de Deus não contra a cruz, mas a partir dela. 5. Consequências para a teologia. A proposta de Moltmann reorganiza radicalmente a teologia cristã. Ele afirma que cristologia, trinitarismo e soteriologia devem ser reconstruídas a partir da cruz. Toda teologia que ignora a dor real do mundo é cúmplice com o sofrimento. A cruz é o lugar onde se rompe a teodiceia tradicional. Deus não explica o mal, ele o sofre conosco. Trecho essencial da obra. Na cruz de Cristo, Deus está morto, não em aparência, não simbolicamente, mas em realidade. E nesse abandono, nessa escuridão, ele se revela como amor que se entrega até o fim. Se quiser, posso seguir aprofundando como essa teologia influenciou pensadores como Dorothy Sölle, ou Leonardo Boff, ou James Cone, ou como ela dialoga com temas como o sofrimento coletivo, os traumas históricos, como o Holocausto, ou a esperança apocalíptica. Quer seguir por algum desses caminhos? Sim. Paul Tillich abordou o tema da Sexta-feira Santa com profundidade, ainda que de uma forma distinta de Moltmann. Tillich foi um dos maiores teólogos do século XX, com uma abordagem existencialista e simbólica da teologia cristã. Em sua obra, especialmente em A Coragem de Ser e na Teologia Sistemática, mas também em sermões como o célebre O Deus Afastado, The God Above God, ele interpreta a crucificação como a expressão máxima da angústia existencial humana e como lugar onde Deus se revela precisamente no aparente abandono de Deus. A cruz como símbolo da condição humana. Para Tillich, a cruz de Cristo é o símbolo supremo da condição humana: alienação, angústia, finitude, culpa. A Sexta-feira Santa representa o momento em que tudo que o ser humano teme se torna realidade: abandono, dor, injustiça, morte, ausência de sentido. Nesse momento, Jesus, que é o símbolo do novo ser, experimenta plenamente a separação de Deus, o que Tillich interpreta como o ponto mais profundo da existência humana na sua distância de seu fundamento último, que ele chama de o ser em si, ou o fundamento do ser, God as the ground of being. Meu Deus, por que me abandonaste?
O ponto máximo da revelação Tillich considera o grito de Jesus na cruz como o momento mais profundo da revelação divina. Por quê? Ali, Deus experimenta a ausência de Deus. Isso revela que até na alienação mais radical, Deus está presente. Em outras palavras, Deus não está acima da dor humana, mas a conhece desde dentro. Essa é a teologia do Deus acima de Deus. Quando todas as imagens, crenças e seguranças religiosas colapsam, o que resta é o próprio fundamento do ser, que se manifesta no colapso. Quando o Cristo que morre grita: Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o grito de todo ser humano que perdeu Deus. Mas é também o grito em que Deus se mostra presente mesmo na ausência. Esse é o Deus acima de Deus. A cruz como coragem de ser. No seu livro A Coragem de Ser, Tillich relaciona a cruz com a ideia de coragem. A crucificação simboliza a coragem de afirmar o ser diante da ameaça do não ser, ou seja, a coragem de viver mesmo diante da morte, da culpa e do desespero. Jesus na cruz representa a coragem divina de entrar plenamente na condição humana. Por isso, a Sexta-feira Santa é o momento em que a reconciliação começa, não de forma triunfalista, mas na profundidade do abismo existencial. A dialética cruz-ressurreição Tillich nunca separa a cruz da ressurreição, mas também não dissolve a cruz nela. A Sexta-feira Santa permanece como um evento permanente na experiência humana e na fé cristã. Não é um estágio a ser superado, mas uma dimensão essencial da realidade. A ressurreição não nega o sofrimento, mas dá-lhe uma nova profundidade e sentido. A vida cristã, para Tillich, é vivida entre o Sábado Santo, silêncio de Deus, e esperança do domingo, mas com os pés sempre firmes na sexta-feira. A certeza de que a dor e a ausência de Deus fazem parte da própria experiência de. Em resumo, a Sexta-feira Santa, para Tillich, representa a experiência do colapso das certezas, inclusive da imagem tradicional de Deus. No momento da cruz, o ser humano vê o reflexo mais profundo de sua própria condição: abandono, culpa, morte. No entanto, é nesse colapso que Deus se revela como fundamento incondicional do ser, como Deus acima de Deus, que ultrapassa todas as imagens e ideologias religiosas. Essa revelação dá ao ser humano a coragem de ser, de continuar existindo, mesmo diante da angústia mais radical. Se quiser, posso comparar essa leitura existencial de Tillich com a de Kierkegaard, ou com a abordagem de Simone Weil sobre o sofrimento e a ausência de Deus, ou seguir por outra linha. A aproximação entre Paul Tillich e Simone Weil sobre o sofrimento, o abandono e a experiência da ausência de Deus nos leva a um ponto de encontro raro e profundo entre a teologia existencial protestante e a mística cristã radical, ainda que Weil jamais tenha se alinhado completamente com nenhuma tradição institucional. Ambos, cada um a seu modo, olham para a Sexta-feira Santa não como um momento transitório dentro de uma narrativa redentora triunfalista, Lita, mas como o centro vivo da revelação, onde Deus e o ser humano se encontram não na glória, mas no esvaziamento, na dor e no silêncio. Tillich, com sua teologia do Deus acima de Deus, afirma que Deus se revela justamente quando as imagens de Deus se quebram. O grito de Jesus na cruz, "Meu Deus, por que me abandonaste?", é para ele a expressão mais densa do que significa existir como humano, e também do que significa Deus ser Deus para o homem. Quando todas as formas de sentido colapsam, quando até mesmo a fé parece morrer, o que resta não é o nada, mas o fundamento do ser. Um Deus que não se manifesta por cima da angústia, mas através dela. Tillich insiste que a ausência de Deus pode ser a forma mais profunda da sua presença, e isso redefine a própria experiência religiosa, não como certeza emocional, mas como ato de coragem diante do abismo. Simone Weil, com uma linguagem muito mais mística e marcada pelo sofrimento histórico e pessoal, parte de um ponto semelhante: a cruz como lugar do abandono absoluto. Mas ela vai ainda mais longe. Radicaliza o paradoxo ao afirmar que Deus se retira do mundo por amor, como uma espécie de kenosis divina permanente. Para Weil, o verdadeiro ato criador de Deus é um ato de retração. Deus renuncia a si mesmo para que o mundo exista, e renuncia novamente ao permitir o sofrimento, inclusive o de Cristo. Por isso ela escreve: Deus está ausente. A suprema prova disso é a cruz. Na crucificação, não vemos um milagre divino oculto por trás da dor, mas o próprio Deus que se faz ausência para que a liberdade e o amor sejam reais.
Tanto para Tillich quanto para Weil, a Sexta-feira Santa é a imagem da solidão extrema, não só a de Cristo, mas a de cada ser humano que se confronta com o silêncio de Deus, com o peso da existência, com a angústia de ser finito. Mas o que os aproxima profundamente é que essa solidão não é o fim da experiência religiosa. Ela é a própria via mística. Para ambos, o colapso da presença sensível de Deus é um apelo à profundidade, não para negar Deus, mas para encontrar um Deus que não se impõe, não se afirma, mas se esvazia. A diferença talvez esteja no tom. Tillich fala a partir da filosofia da existência, com ecos de Kierkegaard e Heidegger. Weil fala a partir da atenção contemplativa e da fome real por justiça e sofrimento no mundo. Tillich procura a coragem de continuar sendo. Weil procura a purificação do eu até que reste apenas o consentimento absoluto à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade parece ser a cruz. No fim, ambos apontam para uma fé sem garantias, sem consolo superficial, sem Deus como amuleto ou refúgio psicológico. Em vez disso, oferecem uma fé que nasce no vazio, cresce na dor e se mantém viva pela fidelidade à verdade, mesmo quando essa verdade parece ser apenas a noite. Se desejar, posso articular esse pensamento com a mística negativa, como Mestre Eckhart e João da Cruz, ou com autores contemporâneos que leem a cruz em chave existencial e ética. Deseja seguir por essa via? Ao colocar em diálogo Paul Tillich, Simone Weil e a mística negativa, entramos num território onde a linguagem começa a vacilar diante do mistério e o pensamento cede lugar à experiência vivida da ausência, do esvaziamento e do silêncio. Trata-se de um itinerário que cruza as trilhas do abandono da cruz, da noite escura da alma e do aniquilamento do ego. Um itinerário que não conduz à ausência de Deus, mas a uma presença que só pode ser tocada por meio do não saber. A mística negativa, ou teologia apofática, floresceu especialmente nos escritos de Pseudo-Dionísio Areopagita, Mestre Eckhart, São João da Cruz e Ângelus Silesius, entre outros. Ela se estrutura sobre a convicção de que Deus não pode ser conhecido por conceitos, imagens ou afirmações positivas, pois todo o nome de Deus ainda pertence à esfera do criado. Deus, portanto, é aquele que ultrapassa toda concepção, toda representação, todo discurso. Daí a via negativa. Para se aproximar de Deus, é preciso despojar-se de toda ideia de Deus. O conhecimento último de Deus é um não saber sabendo, um encontro sem imagem, uma união silenciosa onde até o eu é deixado para trás. Simone Weil, profundamente marcada por essa tradição, dá um passo radical. Não só o conhecimento de Deus exige o esvaziamento do ego, mas o próprio Deus se esvazia. Ela fala de uma kenosis original, na qual Deus se retira para dar lugar ao mundo e depois se retira novamente, permitindo o sofrimento e a liberdade humana. Essa retirada de Deus não é um abandono cruel, mas um ato de amor absoluto, que cria o espaço para a atenção pura, aquela que se esvazia completamente para receber o outro. Para Weil, Deus não entra onde há a plenitude do eu. Ele só pode ser tocado no vazio, na espera, na sede sem resposta. Eis sua mística negativa. Deus é silêncio, é ausência, é cruz, e é aí que ele está mais presente. Tillich, ainda que usando a linguagem da filosofia existencial, converge com essa mesma intuição. Quando todas as imagens de Deus desmoronam, quando até o Deus da fé parece ausente, ainda resta o fundamento do ser, que é Deus mesmo. Mas esse fundamento não se revela na plenitude sensível ou na certeza emocional, e sim na angústia, na culpa, na finitude. A cruz se torna para Tillich o símbolo do momento em que o homem perde Deus e encontra Deus nessa perda. É aqui que Tillich se aproxima de São João da Cruz e sua noite escura da alma. A experiência em que todas as luzes espirituais se apagam, todos os sentidos são suspensos, e o crente é deixado no deserto do nada. Mas esse nada não é a ausência de Deus, é a preparação para a união mais pura com Ele. Talvez o mais radical dos místicos negativos escreve: peço a Deus que me liberte de Deus. Aqui está o eco mais profundo com Weil e Tillich. É preciso ser liberto da imagem de Deus que possuímos, da imagem de um Deus protetor, garantidor de sentido, manipulável, para encontrar o Deus real, o Deus oculto, o Deus que se dá no nada, na cruz, no abandono. Essa concepção rompe com qualquer teologia da glória. Deus não é o que enche, mas o que esvazia para que algo mais verdadeiro possa acontecer. A fé nesse caminho não é consolo, é despojamento.
É consentir com o nada, com o silêncio, com a cruz. Mas nesse consentimento, uma presença emerge sem forma, sem nome, sem segurança, e no entanto mais real do que tudo. Se Simone Weil busca a atenção pura como via de acesso a esse mistério, Tillich propõe a coragem de ser, mesmo diante do colapso de todos os sentidos. Ambos falam a partir da Sexta-feira Santa como o momento em que Deus se cala, e é nesse silêncio que ele se revela. A mística negativa é, por fim, o solo comum onde essas vozes se encontram. Um solo árido, sim, mas fecundo. Um lugar onde a linguagem falha, mas a experiência arde. Onde a cruz não é um obstáculo para a fé, mas sua expressão mais alta. E onde a ausência de Deus não é o fim da busca, mas o seu verdadeiro início. Se quiser, posso articular esse pensamento com a poesia de Ângelo. Na manhã daquele dia, depois de uma noite de interrogatórios e espancamentos, Jesus é levado pelos soldados romanos para ser crucificado. Carrega cambaleante o madeiro pelas ruas estreitas de Jerusalém, sob os gritos de zombaria e os olhares confusos da multidão. O sangue escorre do couro cabeludo onde uma coroa de espinhos foi cravada à força. Seus passos são lentos, o corpo já quase sem forças. Um homem chamado Simão de Cirene é obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz até o alto de uma colina conhecida como Gólgota, o lugar da caveira. Ali, os soldados o deitam sobre a madeira e, sem pressa, cravam os cravos nos pulsos e nos pés. Jesus não se debate. A cruz é então erguida entre duas outras, de dois homens condenados por crimes. Sobre sua cabeça prega uma placa de escárnio, escrita em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Alguns dos presentes riem. Outros o fitam em silêncio. Os chefes religiosos o insultam. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Desça da cruz e creremos. Até um dos ladrões ao lado o ridiculariza, enquanto o outro com voz fraca pede: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe responde: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O tempo parece suspenso. As horas se arrastam. Perto do meio-dia, uma estranha escuridão se espalha sobre toda a terra. O céu se cobre como se até o sol se escondesse. Não há trovões nem relâmpagos, apenas um silêncio sombrio, como de um luto que paira sobre o mundo. Às 3 da tarde, a voz de Jesus corta o ar denso. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? O lamento não é apenas dele, é o grito de toda a humanidade diante do abandono, da dor, da morte. Alguns pensam que ele chama por Elias. Um soldado lhe oferece vinagre numa esponja. Jesus a recusa. Então ele grita novamente, um brado forte, último, e, inclinando a cabeça, entrega o espírito. O tempo para. O véu do templo, símbolo da separação entre o homem e o sagrado, se rasga de alto a baixo. A terra treme, túmulos se abrem. Um centurião, ao ver tudo aquilo, diz: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Longe, em meio às pedras e ao vento, algumas mulheres observam em silêncio Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. São as mesmas que o seguiram na Galiléia. São as que não fugiram. A tarde cai sobre a colina. O corpo de Jesus sem vida permanece ali, pendendo do madeiro. O céu permanece escuro. O sábado se aproxima, tudo silencia. E assim termina a sexta-feira, com uma promessa sussurrada sob o peso do silêncio. Algo ainda virá. Mas por enquanto só a cruz, o corpo e a ausência.